Na coletiva de hoje, abrimos com uma boa notícia. Ao chegar, neste momento, a 75% da população totalmente imunizada, o governo do Estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o Estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre. No entanto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório nas áreas internas e para as estações e as centrais de transporte público no Estado de São Paulo. Nas áreas de transporte público, inclusive nas estações, mesmo que a céu aberto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório. Obviamente, em trens, ônibus e serviços de transporte coletivo, a obrigatoriedade permanece. O Estado de São Paulo deve alcançar até amanhã cobertura vacinal de 75%, ou seja, com 2 doses da vacina, e até 30 de novembro deve superar a casa de 80% de cobertura vacinal. São Paulo é um dos pontos no mundo com maior vacinação em todo o planeta. Se São Paulo fosse um país, seria o 5º país do mundo com a população superior a 40 milhões de habitantes, em número de pessoas vacinadas com o processo completo, ou seja, 2 doses da vacina. Tomamos essa medida baseados nas evidências científicas que demonstram uma queda superior a 90% no número de óbitos, internações em relação ao pico da pandemia e a aceleração da vacinação no estado que mais vacina no Brasil, que é o estado de São Paulo, e a capital mundial da vacina, que é a capital de São Paulo. Sobre isso, falará Regiane de Paula, nossa coordenadora do Programa Estadual de Imunização, e também o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista e secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Outra informação muito importante, a você que está nos acompanhando aqui ao vivo, aos meus colegas jornalistas que aqui estão, São Paulo vai promover uma ação de reforço vacinal de 10 dias, de 1 a 10 de dezembro, nos 645 municípios do Estado de São Paulo, juntamente com as prefeituras municipais e com as secretarias de saúde dos municípios, 10 dias, incentivando a população faltosa, ou seja, aqueles que não tomaram a segunda dose e os que precisam receber a dose de reforço, para que possam fazê-lo, especialmente neste período de 1 a 10 de dezembro. Vocês vão ter este assunto abordado também pela doutora Regiane de Paula, coordenadora do nosso Programa Estadual de Imunização. Terceira e última informação da coletiva de hoje é sobre a Corrida da Esperança, que acontece no próximo domingo, dia 28 de novembro, no Parque do Ibirapuera. A Corrida da Esperança terá 15 mil participantes, um número recorde. A anterior foi de 12 mil, agora teremos 15 mil, eles e elas, homens e mulheres, também as pessoas com deficiência, cadeirantes poderão e terão a oportunidade de participar da Corrida da Esperança. Porém, para participar, será necessário apresentar o seu comprovante de vacina, o seu ciclo vacinal completo, 2 doses da vacina, ou teste negativo para Covid-19. E o uso de máscara será obrigatório na Corrida da Esperança no próximo domingo, dia 28 de novembro. As pessoas já estão com as suas inscrições feitas. Sucesso, boa sorte a todos na Corrida da Esperança. Mais detalhes, horários de partida e também os shows que teremos no encerramento da Corrida da Esperança no domingo, dia 28 de novembro, será logo cedo pela manhã, evidentemente, serão oferecidos aqui pelo secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues. E agora, no primeiro tema, na boa notícia, com previsibilidade, voltando a lembrar que o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório no Estado de São Paulo a partir do dia 11 de dezembro, sábado, com antecedência, previsibilidade, planejamento e organização, como tudo aquilo que procuramos fazer aqui no Estado de São Paulo.
Falará então sobre isso Regiane de Paula, nossa coordenadora do Programa Estadual de Imunização. Regiane. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, quando nós olhamos a campanha de vacinação no estado de São Paulo, nós temos que olhar sempre para os outros países que estão nas mesmas condições, muito parecidas com as nossas. Então, quando a gente tem 10 países com mais de 40 milhões de habitantes, incluindo o estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o 5º país, que seria um estado, mas se a gente comparar com o país, né, governador, com a cobertura vacinal nessa condição. 74,5% da sua população geral já tomou as 2 doses da vacina, já completou o esquema vacinal. Se nós olharmos para a população adulta, aquela população acima de 18 anos, nós temos 92,89% das pessoas vacinadas. E aqui a gente olha, e assim, é um movimento constante, com 645 municípios, por isso que precisamos avançar e avançar ainda mais, e para isso a gente vai fazer esse grande movimento, uma mobilização do dia 1 ao dia 10 de dezembro, para que a gente possa trazer as pessoas que não tomaram a sua segunda dose ou que não tomaram a sua dose de reforço, venham para esse movimento de se vacinar. E por que isso é muito importante? É muito importante porque a gente precisa completar o esquema vacinal. Para que a gente possa completar o nosso esquema vacinal só com a segunda dose, né? E aí a gente tem um número de faltosos que nos preocupa. Quando a gente olha para a população geral total do estado de São Paulo e a gente olha o que está acontecendo, o número de pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose é de 4,3 milhões de pessoas. Ontem, durante uma entrevista, me perguntaram, mas não é um número tão grande? É sim. É um número enorme, é um número que impacta, é um número que nós não podemos permitir que ele aconteça. Por quê? Porque a vacina está disponível no posto, a pessoa tem que ir lá tomar a sua vacina, garantir que ela esteja imunizada e garantir que também sua família, o seu trabalho, enfim, que toda a comunidade ao seu entorno esteja protegida. Lembrando que a vacina da Covid é uma questão pessoal e de coletividade, é uma questão de saúde pública. Quando a gente olha, então, para as faixas etárias que ainda precisam completar esse esquema vacinal, acima de 60 anos, a gente tem um público pequeno, 201 mil, de 50 a 59 anos, 267 mil, e de 40 a 49 anos, 438 mil. O que eu quero ressaltar também aqui, nessa faixa etária de 40 anos e acima de 60, que vai para 90 anos ou mais, o estado de São Paulo já cumpriu a sua meta de vacinar no mínimo 90% dessa população. E a gente está caminhando principalmente para a população de 30 a 39 anos, muito perto, faltam ainda 707 mil pessoas tomarem essa segunda dose. E aí a gente tem um público adulto jovem, esse público adulto jovem de 20 a 29 anos é um público importante, ele transita, ele vai aos lugares, ele está trabalhando, ele saiu do seu home office, então é muito importante que 1,4 milhão de pessoas retornem para tomar a sua vacina. E a faixa etária dos adolescentes, de 12 a 17, aqui a gente inclui 19 anos, 1,3 milhão de pessoas. Então, aqueles adolescentes que não retornaram, em torno de 53% dos adolescentes de 12 a 17 anos, não retomaram para tomar a sua segunda dose, voltem, completem seu esquema vacinal, se proteja, proteja a todos que você ama, a todos que estão no seu entorno. Era isso, governador. Obrigado. Obrigado, doutora Regiane. Estamos vendo aqui o vacinômetro nesse exato momento. 76.618.949 doses de vacinas aplicadas aqui em São Paulo. Repito, é o estado que mais vacina no Brasil. Já há um mês que São Paulo tem esta liderança em vacinação. Parabéns, Regiane, a você e toda a equipe responsável por este programa no estado de São Paulo, assim como secretárias e secretários de saúde dos 645 municípios do estado de São Paulo. Antes de passar ao